Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Muito obrigado. Uma boa noite aos irmãos. É um prazer estar aqui na casa, sendo convidado aí pelo seu Nelson, pelo Alfredo. E também prazer de rever muitos amigos que aqui estão nessa casa. São amigos de longa data, caminharam com a gente também, né, durante muito tempo nos Operários do Bem. E que sempre para a gente é um prazer quando é dada essa oportunidade de rever os amigos e de estar aqui também junto, fazendo novos amigos, né, que a gente não conhece muitos dos irmãos que aqui estão presentes. E na noite de hoje, a gente trouxe para os irmãos o tema A Arte de Viver Bem. Esse tema, quando eu planejei esse tema, na verdade eu peguei essa frase de um livro que até nem me recordo mais, que livro foi uma frase em algum momento que eu li, A Arte de Viver Bem é uma arte, né? Aí eu fiquei, mas por quê? Por que será que viver bem é uma arte? Se nós começarmos a pensar, primeiramente, no Criador, Deus. Deus é o Criador de todos nós aqui. Na verdade, Deus é o grande artista. Ele é o escultor de todas essas obras-primas que estão aqui, sentadas na minha frente, incluindo eu, com certeza, né? Então, Deus é o Criador. O grande artista do universo é Deus. E nós somos obras do Criador. Então, se a gente começar a pensar como pessoas criadas por uma grande artista que é Deus, e se a gente começar também com esse pensamento, analisar, eu sou uma peça rara. Por quê? Porque quando alguém cria algo, se fosse dado a cada um de vocês a missão de pintar um quadro, por exemplo. Eu já pintei alguma coisa em casa, já desenhei, já fiz algumas brincadeiras com tinta, ajudando meu filho na escola, fazendo desenhos aqui e lá. Temos aqui o Leandro, que pinta bastante também, né, Leandro? A gente vai vendo que todo artista, quando ele vai desempenhar um papel, suponhamos que ele vai fazer um quadro quanto este aqui, uma flor. Ele não consegue desenhar duas vezes a mesma coisa. Por mais que ele tente fazer uma réplica desse quadro, ele vai tentar pintar de novo o mesmo quadro, ela vai sair diferente. Você não vai conseguir fazer dois iguais, não consegue. Sempre vai ter uma diferençazinha, alguma coisa. Aí a gente começa a analisar no mundo material em que nós vivemos, a gente vai dizer, mas existe 2 notebooks iguais a esse. Não existe. Se a gente for pegar microscopicamente, nós vamos observar que eles têm diferença na textura, na pintura. Se nós olharmos profundamente, nós vamos ver que não são iguais. Não existe nada igual, nada. Tudo sempre é diferente uma coisa da outra. Então, se a gente começar a fazer este raciocínio, né, e a gente começa a observar que nós somos as criaturas criadas por Deus, e quer dizer o quê? Quer dizer que cada um de nós é diferente do outro. Não existe nenhum igual ao outro. Cada um de vocês é um ser especial na criação. Só esse pensamento já deveria valer a pena para a gente amar a nossa vida. Porque se eu, Denilson, resolver tirar a minha própria vida, eu estarei tirando de cena uma joia rara, uma peça única. Pois não existe outra peça igual a mim. Não existe. Nós somos semelhantes. O seu Nelson é meu semelhante, mas não é igual. Somos todos diferentes um do outro. E isso é que faz com que
a gente crie mais confiança, mais amor por Deus. Porque se eu sou único e esta vida também é única, aí dentro de uma casa espírita a gente ficar dizendo que essa vida é única é meio estranho, né? Vocês vivem ouvindo na casa espírita que a reencarnação existe, que não sei mais o quê, e o Denilson vem aqui e diz que essa vida é única. É meio estranho, né? Por que essa vida é única? Porque esse corpo que eu estou tendo aqui agora, muito bonito, diga-se de passagem, né, seu Nelson? Esse corpo, ainda bem que ninguém me contrariou, esse corpo, ele vai permanecer aqui apenas essa existência. E ainda tem mais um porém. As pessoas que estão contracenando comigo, muitas vezes também vai ser só essa existência. Talvez vamos se ver em outras existências. Mas tudo isso que foi montado para cada um de nós, a família onde nascemos, os amigos, os parentes, o nosso trabalho, tudo foi trabalhado, organizado para que a gente desenvolvesse as nossas potencialidades, as nossas qualidades morais, intelectuais, né? Então, eu posso até voltar numa nova existência para Rio do Sul, para o Brasil, posso voltar, mas não vai ser a mesma coisa como está aqui agora, vai ser tudo diferente. Até o meu corpo vai ser diferente, eu vou vir com outra fisionomia, porque eu vou reencarnar, mesmo que meu pai venha novamente, o mesmo pai, ainda ele vai ter uma carga genética diferente, vai ser diferente, meu rosto vai ser diferente. Por isso que muitas vezes a gente se olha no espelho, a gente se vê de uma forma, mas quando a gente vê a gente na foto, mas isso aí não é eu, como eu fiquei gordo ali, né, como eu estou assim. Eu, por exemplo, me vejo sempre cabeludo e todo mundo diz que eu sou careca. E eu não acredito nisso, né? Mas a gente começa a ver que a vida, ela é muito mais do que nós imaginamos, muito mais. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ter uma vontade de viver, uma vontade de lutar pela vida que não tem tamanho. Eu certa vez, num trabalho de desobsessão, conversando com um espírito, né, através de um médium, e esse espírito muito revoltado com a vida, com Deus, com tudo. Eu disse, meu irmão, mas você já parou para pensar que você é um ser especial? Depois de conversar um certo tempo com ele me esclareceu, sabe? Que nunca ninguém falou isso para mim. Nunca ninguém me disse que eu era especial, que eu era importante. Porque vocês imaginam, muitas vezes, a gente só encontra pessoas que nos botam para baixo. Que você é feio, que você está gordo, que você é ruim, que você é nojento, que você não presta. E isso vai botando a nossa autoestima lá embaixo. Aí quando esse irmão me falou assim para mim, que ele nunca tinha ouvido aquilo, e para mim na hora, obviamente, eu estava com uma boa inspiração naquele momento para falar isso para ele, e desde então aquilo ficou gravado na minha cabeça. E nunca mais eu parei de dizer que somos especiais, somos todos especiais. Vale a pena viver, né? Vale a pena sofrer, vale a pena passar por escorregões, né? Vale a pena tudo isso, porque a gente não vai morrer mesmo. Só que esse momento aqui é único. Esse momento, cada um, eu nessa encarnação sou vascaíno, graças a Deus, né? Mas de repente na outra encarnação, será que vai existir meu time? Do jeito que está, com certeza não, né? Mas tudo vai mudando, gente, tudo vai mudando. Nós não vamos estar no mesmo ciclo familiar muitas vezes, vamos estar com outra profissão, outros amores. Então se a gente começasse a pensar desta forma, nós iríamos dar mais valor a cada minuto, a cada segundo. Eu não ia ficar tão de repente com raiva do seu Nelson, eu não ia discutir tanto com ele, né? Eu ia começar a tentar ter uma convivência melhor com as pessoas que me cercam. Porque esse momento é único. Na verdade, nós deveríamos viver cada dia como se fosse o último. Nunca sair de casa sem dizer para a esposa, eu te amo. Para os meus filhos, dar um beijo neles, eu te amo. Que pode ser o último dia. E a gente não vive como se fosse o último dia realmente. Então, diante de todos esses questionamentos, a gente começa a perceber que viver é uma arte. Como a gente diz, para viver nesse mundo de provas e expiações, nós temos que rebolar muito, né? Uma hora dá um problema de saúde, outra hora é um problema
no trabalho. São vários problemas, várias dificuldades que nos projetam sempre para frente, sempre no caminho da evolução. Mas por que viver bem é uma arte? Desde que vocês chegaram na Terra, nessa encarnação, alguém lembra o trabalho que deu para aprender a andar? Para aprender a falar? Eu tenho 3 filhos, né? E para educar os meus 3 filhos, para ensinar eles, quando eles nasceram, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer para ensinar essas crias a falar? Né? Olha que papai diz, papai, mamãe. E para minha tristeza maior, eu dizia papai, ele disse mamãe primeiro, né? E eu esperando que ia dizer papai primeiro. Aí o que acontece? Olha todo esse processo, toda a dificuldade de a gente ensinar os nossos filhos a falar, a andar, a eles ter confiança nos primeiros passos e dar o passo seguinte. Então, se a gente começar a observar, desde o início da nossa existência até agora, foram grandes batalhas. E a gente não lembra mais, né? Alguém aqui lembra? Alguém lembra do trabalho, do esforço que deu de cada um de vocês de aprender a falar? Está no passado isso. Aprendemos, então estamos aí falando. Meio errado, mas não importa, estamos se comunicando. E tem dificuldades maiores, as pessoas que não ouvem, não veem, não conseguem falar, tem que achar outro meio de comunicação. Né? E nós reclamamos do nosso meio de comunicação. Falar não é tão fácil. Imagina quem é surdo, quem é mudo, né? Ela vai ter que se comunicar com gestos. A coisa complica um pouco mais. Então, esta nossa arte de viver bem, nós vamos aprendendo também, não só nesse campo pessoal, de falar, de comer, né, de estudar, de trabalhar, mas também no campo profissional. Vocês já imaginaram quanto tempo leva para uma pessoa, por exemplo, a ser um marceneiro? Jesus foi um marceneiro, aprendeu com o pai dele, José. Eu fui relojoeiro durante quase 30 anos. É muito difícil ser relojoeiro, tanto que é uma raridade encontrar relojoeiro, né? É uma raridade. E por quê? Porque tem que se dedicar muito, não só à profissão que eu tive, mas o policial. Esses dias eu encontrei uma pessoa, que é enfermeira no hospital regional, dela comentando as dificuldades de ser enfermeira, né? Aí eu me lembrei e comentei com ela que o meu pai desencarnou faz 6 anos de câncer, muitos aqui conhecem o meu pai, e eu passei os últimos dias, né, que até ele desencarnar, passei com ele no hospital, trocando ele, dando banho, trocando fralda. E olha, gente, em um mês e meio, 2 que eu passei com ele nessa situação, eu estava com dor nas costas, eu ia lá pegar, né, levava a comadrezinha ali para ele fazer xixi, e vinha para cá, ele pedia uma coisa, pedia outra, aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? É caridade para com o meu pai, mas não era fácil, era difícil. E aí a gente começa a ver esses nossos irmãos que trabalham nos hospitais, que fazem isso diariamente, todos os dias. E a gente vai lá, quando eles não fazem aquilo que a gente quer, a gente xinga os enfermeiros, critica, porque você não fez isso, você não cuidou assim. E quando isso, e se nós tivéssemos que exercer aquela profissão, como seria? Então nós começamos a observar, meus irmãos, que nós somos muito críticos, muito críticos. E a gente não passa a perceber quanto nós poderíamos cooperar com os outros, tendo mais paciência. Claro que nós queremos o melhor para a gente, todo mundo quer, mas também nós temos que ter o bom senso de perdoar, de relevar muitas coisas. Porque, como eu falei antes, viver é uma arte. E cada um aqui está desenvolvendo essa arte. Cada um do seu modo, da sua maneira. De repente, o seu Nelson desenvolveu de uma forma rápida, ele vai querer passar essa mesma arte para o filho dele, ele tem mais dificuldade. E de repente, mas eu fiz assim, eu fui mais persistente, mas ele é ele. O filho é o filho. Então, essas dificuldades que nós temos de interagir uns com os outros é que precisa ser revista. Porque estamos todos em evolução e cada um de nós está num estágio diferente. Cada um, como diz o meu amigo Alfredo, né? Cada um tem a sua batida, não é, seu Alfredo? Cada um está na sua batida, cada um está no seu jeito, no seu ritmo.
E nós queremos que as pessoas estejam no nosso ritmo, né? O Denilson está ali no ritmo do samba, o seu Nelson é um roqueiro famoso, e eu quero que ele venha no meu ritmo, e não é assim. Ele tem que respeitar o meu ritmo, e eu tenho que respeitar o ritmo de vida que ele leva. Qual a arte que nós mais buscamos? A arte que a gente mais busca nos dias de hoje, é óbvio que é a arte mais lucrativa. Aquela que nos possibilita fama, dinheiro, poder. Imagina se aqui na frente agora tivesse um deputado espírita, né? Além do Denilson estar aqui, eu teria mais o gabarito de ser um deputado, de ser um senador, de ser isso, de ser aquilo. Então, nós vivemos no nosso mundo, um mundo de rótulos, muitos rótulos. Será que essa palestra seria melhor se eu fosse um senador, se eu fosse um deputado espírita? Será? Mas nós achamos que muitas vezes que sim. Se de repente a gente diz, olha, vai estar um doutor fulano aqui no Missionários da Luz. Ah, deve ser bom. Só porque ele é doutor, só porque ele tem doutorado, tem isso, tem aquilo. Então muitas vezes nós vamos observar que a arte que nós mais buscamos não é aquela que realmente nós precisamos. Porque na maioria das vezes nós estamos vivendo um mundo de pessoas frustradas. Pessoas que não estão fazendo o que gostam. Tem médicos que comercializam a saúde. Só ajuda se tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, eu nem olho para a tua cara. Não é verdade? Mas de repente aquele médico, ele não queria ser médico. Ele queria ser comerciante. Ele queria ter um armazém, ele queria vender, ele queria negociar. Então, como ele tem aquilo dentro dele, de negócio, ele trata a profissão dele como um negócio. E não era para ser um negócio. Né? Então, se nós observarmos que nós estamos todos, muitas vezes, equivocados nas nossas artes, naquilo que nós estamos buscando, sempre analisando todas as nossas atividades aqui na Terra como uma arte. Seja, se eu sou um varredor de rua, é uma arte. Eu tenho um trabalho a desempenhar, a gente acorda de manhã cedo, alguém varreu a cidade, alguém deixou bonita a cidade. É uma arte, ele sabe varrer bem, ele limpa, ele cuida. O jardineiro, o pintor. Para uma pessoa que não sabe pintar, ela vai pintar uma parede e deixa cheio de gato, cheio de defeitos, né? Agora você pega um pintor bom, ele vai deixar uma seda naquela parede. Bonita, bem pintada, né? Então, teve um custo para isso. Para ele desenvolver essa capacidade. Teve um custo. Não foi fácil como a gente pensa. Para a enfermeira ser enfermeira, teve um custo para ela também. Para todos nós tem um custo para isso. O custo o que é? Disciplina e dedicação. Muita disciplina e muita dedicação. O problema é quando a gente se dedica a algo que a gente não gosta. Como eu falei antes. Algo que você quer porque você quer ter dinheiro, você quer ter poder. Senão eu não vou ser ninguém na vida. E quantas pessoas estão hoje procurando algo que satisfaça a sua alma? Algo que satisfaça aquela sensação assim de estou feliz. Então, nós deveríamos então mudar o nosso estilo de buscar as nossas artes, buscar os nossos talentos, buscar aquilo que realmente nos satisfaça. Então, qual seria, meus irmãos, a arte ideal para nós? Até essa imagem eu peguei essa semana do Facebook. Diz assim, a vida é igual a Pilates. Se está fácil, está errado. Quem já foi para a academia, eu agora estou meio relaxado, até já conquistei uma pochetezinha, mas eu fiz muito tempo, todo mundo olhou para a minha pochete, eu não devia ter falado. Eu fui muito tempo na academia e às vezes o professor dizia assim, o instrutor dizia, Denilson, tu pega esse aparelho aqui, aí você faz assim, puxa, sobe. Daqui a pouquinho ele olhava lá para mim, tá errado. Pô, Deus, poxa, por isso estava tão fácil, né? Se está fácil é porque tá errado. Aí ele, não, você tem que fazer assim e puxar assim, mas daí tá difícil. Mas assim que é o certo. Né? Então para nós muitas vezes é isso. Né? A gente acha que aquilo que está muito fácil, a gente só quer o que é fácil. De repente alguém te dá um livro para ler, este livro aqui, de Michaelis, Magnetismo Espiritual. Né? Daí a gente vai dizer assim, não, tá difícil.
E a gente quer o fácil. A gente quer aquele que, não, mas aquele mais fácil é melhor, porque daí eu entendo. E por que eu não posso tentar entender aquilo que eu não entendo? Será que nós estamos aqui simplesmente só para ficar nesse comodismo? Será que a gente veio aqui para a Terra para passear? Para comer sempre as mesmas coisas? Você experimente comer todo dia a mesma refeição. Ninguém atura, né? É gostoso um arrozinho com feijão, mas todo dia não dá. Qualquer alimento que a gente saborear todo dia o mesmo prato, a gente enjoa. Então nós precisamos estar sempre buscando algo melhor para a gente. E principalmente aquilo que é difícil. Aquilo que vai impor a gente muita dedicação, muito esforço. E tudo aquilo que dá esforço, não, a gente já desiste. Não, isso está muito difícil, eu não quero. Então, qual seria a arte ideal para todos nós? Aquela que nós nos identificamos com ela. Né? Aquela que, quando eu faço aquilo, eu digo, poxa, que gostoso, que maravilha. Eu, por exemplo, como eu falei antes, eu fui relojoeiro durante 29 anos, hoje eu sou comerciante. Né? Mas o que dá mais prazer para mim foi quando eu comecei a participar do movimento espírita há 28 anos atrás, juntamente com o Alfredo, né, com o seu Nelson, com muitos irmãos que aqui estão presentes, e eu comecei por culpa do Alfredo, comecei a dar aula do PBDR, do antigo PBDR. E vai, Denilson, vai que é tua, né, Alfredo? Não é fácil. Aí ele me empurrou, ele disse, que bucha que o Alfredo me deu. Quando eu comecei a praticar e ensinar, né, ajudar a ensinar alguns irmãos, eu comecei a perceber que é aquilo que eu gostava de fazer. Eu pensei assim comigo, por que eu não me dediquei e fiz pedagogia, né? Eu poderia ter feito magistério, poderia ter sido um professor, e o que eu faço na vida não tem nada a ver com dar aula. Nunca cheguei perto disso. E o Centro Espírita me deu essa possibilidade. Aí mais tarde, há uns 10 anos atrás, num trabalho mediúnico, fui descobrir que eu fui professor na minha última encarnação. É daí que vinha essa vontade minha de gostar de ensinar, eu não diria ensinar, é gostar de aprender. Porque a pessoa que está aqui fazendo algum trabalho, ela está aprendendo de verdade. No momento que eu estou preparando uma palestra ou um estudo do ERSE, eu estou estudando, eu estou desenvolvendo a minha capacidade. Agora, não sei se todos estão compreendendo aquilo que eu estou falando. Né? Então, é muito importante nós sabermos qual a arte ideal para cada um de nós. Mas, a partir do momento que vocês encontraram a arte ideal de vocês, aí nós temos que chegar numa outra pergunta. Como desenvolver essa arte para viver bem? De que forma? De que forma nós podemos desenvolver essa arte? A gente falou antes sobre a questão de Deus, que Deus é o artista maior, Deus criou cada um de nós. Cada um tem a sua inspiração. Para você fazer qualquer coisa, um trabalho doutrinário, uma pintura, você é costureira, você vai fazer um vestido, uma roupa, de repente você vai ter que ter uma inspiração para isso. Né? E de onde vem a nossa inspiração? Ela vem de dentro da nossa alma. As inspirações vêm de dentro da gente. Por isso que quando a gente faz um belo trabalho, algo que a gente... Poxa, Denilson, tu estava inspirado, hein? Porque eu vi uma coisa tão bonita que você fez, esse trabalho, isso, aquilo. Então nós vivemos de inspirações. E essas inspirações nada mais são do que os reflexos do nosso espírito, né, do nosso ser eterno, que está querendo se agitar, que está querendo mostrar que nós não somos apenas esse mundo material, nós somos algo mais. E a vida muitas vezes vai ficando monótona. E a gente percebe que a gente precisa encontrar um sentido para a vida. Por muitas e muitas encarnações nós viemos batendo na mesma tecla. A gente vem, se profissionaliza em algo, a gente estuda, a gente casa, a gente tem filhos, e aí a gente parte. Só que, de repente, chega um momento, talvez esse é o momento que vocês todos estão aqui na noite de hoje, porque a gente meio que cansou disso. Mas por quê? Né? Por que nós estamos aqui hoje? Porque a gente está querendo saber algo mais. A gente não está querendo saber sobre os átomos, sobre apenas a matéria, que são coisas importantes, mas nós queremos saber algo mais. De onde viemos? Para onde vamos? O que acontece com a gente depois da morte do corpo físico?
Então, diante de todos esses questionamentos, a gente começa a parar para pensar um pouco na vida e começa a dar um rumo diferente para as nossas vidas. Então, nós precisamos, para desenvolver a nossa arte de viver bem, desenvolver as nossas inspirações. Muitos de vocês procuram a casa espírita para tomar um passe, né? Às vezes a gente não está muito bem na nossa casa e a gente vai lá tomar um passezinho no centro, uma água fluídica, de repente vou melhorar, estou meio pesado hoje, estou meio carregado, né? Esses dias uma amiga minha disse assim para mim, como é que estava o trabalho? Estava difícil hoje, se manifestou cada espírito pesado. Eu disse, poxa, então era tudo obeso os espíritos? Daí ela começou a rir, né? Porque a gente tem esse atributo de dizer que o espírito um espírito imperfeito, ele é um espírito pesado. Pesado para nós é uma pessoa pesada, de alguns quilos, né? Mas eu disse assim, o que acontece? Então nós, muitas vezes, vamos na casa espírita para tomar um passe, achando que o passe vai resolver os nossos problemas. Vamos buscar a nossa inspiração através do passe. Como na igreja, muitas pessoas buscam através da hóstia, através de repente receber a bênção do padre, mas elas esquecem que a melhor parte é o sermão. Porque é a informação que está sendo nos dada é que vai dar o cliquezinho. Vai fazer, poxa, aquilo que o seu Nelson falou lá no centro, naquele momento me tocou. Aquilo que a moça leu ali no evangelho no começo, me tocou ali, aquela palavra serviu para mim. E muitos saem daqui de dentro achando que foi, não foi para mim. Não foi para mim. Na verdade é para todos nós. Mas a gente acha, por quê? Porque toca na gente, né? Então, nós precisamos muito dessas informações. Nós precisamos repetir inúmeras vezes. Relembrar muitas vezes. Eu, nesses 28 anos que eu participo do movimento espírita, né? E de vez em quando, quase todo mês, sai trabalho de obsessão para mim. Daí eu fico pensando, meu Deus, como eu sou teimoso, né? Assim, como eu reluto as discussões que eu tenho na minha casa, as dificuldades de entender os meus filhos. Aí eu fico pensando, poxa, mas quanto tempo vai levar para eu me aprimorar? Quanto tempo vai levar, pelo menos, para eu ser um pouquinho mais paciente com os meus filhos, com a minha família, com os meus colegas de trabalho? Quanto tempo vai levar isso? Será que não precisaria eu tentar me esforçar um pouquinho mais? Tentar me controlar um pouquinho mais? Ou será que só água fluídica e passe resolve? Ele ajuda muito, muito quando a gente está... Mas a gente precisa buscar aquilo que o Cristo nos diz. Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse isso, ele quis dizer que esses conhecimentos vão libertar cada um de nós da ignorância. Vão libertar a gente desse mundo e faz de conta que a gente vive. Muitas vezes nós estamos fingindo que vivemos, na maioria das vezes. Aí nós caímos nos famosos tormentos. E o que fazer para sair desses tormentos? A gente entra na profissão errada, a gente julga errado as pessoas, a gente não escolheu bem a nossa arte, e aí a coisa vai ficando cada vez pior. Que está tudo errado. A gente já começou errado desde o começo e as coisas continuam erradas. E vão indo assim. E vão indo. Então, o que fazer, meus irmãos, para sair desses tormentos? Educar os nossos sentimentos. Sentimento de raiva, de ódio, de inveja. O seu Nelson ali falou algo que eu não gostei. De repente, eu tinha um impulso de dar uma cortada nele, ou de dar falar alguma coisa meio áspera para ele. Opa, não. Vou ficar quieto, deixa assim. Vamos conservar a amizade, né? Vamos deixar assim, vamos ficar quieto. Eu falei antes ali que eu era vascaíno, ainda bem que ninguém me criticou. Que deve ter muitos de outros times aqui dentro, né? Mas isso é um controle, ó. Isso vocês estão de parabéns, isso é paciência, né? Controle, não. O Denilson falou uma besteira lá, vou ficar quieto. Eliminar nossos vícios mentais. Nós temos muitos vícios mentais, muitos. Um dos principais que nós temos é o que os outros vão dizer. Nós estamos sempre preocupados com os outros. Eu, por exemplo, estou aqui agora. Se numa outra oportunidade eu for convidado para vir aqui, eu tenho que anotar qual é a calça que eu estive aqui, qual é a blusa,
para não repetir a mesma, né? Você já pensou se eu venho com essa mesma blusa aqui? O que vocês vão pensar de mim? Pô, Denilson não tem outra roupa, só tem aquela, né? Pobrezinho, coitado. Então nós temos essa mania, né? Será que eu vou pentear meu cabelo assim? Eu não tenho mais essa preocupação. Pentear cabelo, esquece. Mas vamos supor, será que eu faço assim? Será que eu boto essa camisa? Será que eu boto aquela? Claro que esse problema, essa dificuldade de se vestir é mais dos homens, né? As mulheres raramente são rápidas, elas não têm essa dificuldade, né? Não tem. Mas os homens têm essa dificuldade. Os homens vão lá no guarda-roupa e ficam, né, senhor? A gente tira uma roupa e tira outra e olha, não, essa não caiu bem, essa, né? E por que será que a gente faz tudo isso? Porque, na verdade, nós vivemos mais para os outros do que para nós mesmos, né? Nós vivemos uma vida preocupados com o que os outros vão pensar, preocupados com a reação de cada pessoa, do que as pessoas pensam de mim. E dentro desse pensamento, nós vamos encontrar um magnetismo espiritual. Essas energias que circulam de um para o outro, tá? Eu, por exemplo, no momento que eu encontrei o seu Melito, vou deixar um pouco o seu Nelson de lado, né? Se eu estou avacalhando com ele. No momento que eu, de repente, vejo ele, se ele não está numa situação muito agradável, se ele está, eu chego e encontro ele, ô, seu Melito, como é que tá? Ah, tá uma droga, tá terrível, e não sei o quê, e um cara pessimista, um cara negativista. Aí o que acontece? No momento que eu encontro ele, nós passamos a trocar essas energias, né? Estamos aqui, trocando energias, trocando vibrações. Aí, aquele pessimismo dele vem com todo o peso para mim. E eu já, meu Deus, mas que homem, né? Que eu não vejo a hora de cortar a conversa, né? E já digo, tchau, seu Melito, fala aí com Deus, né? E aí o que acontece? Eu procuro me esquivar daquela pessoa. Quando, na verdade, nós deveríamos educar os nossos sentimentos. Será que Deus, naquele momento, não colocou eu na rua ali, para encontrar ele e, de repente, para dar uma ajudazinha para ele? Dizer, não, seu Melito, as coisas vão ficar melhor, tudo vai mudar. Aumentar a autoestima dele. Pô, o senhor está tão novo, né, seu Melito? Está tão bonito hoje. E eu não estou balançando com o pezinho aqui embaixo, não, hein? Estou falando a verdade. Está tão bonito esse homem hoje. E, de repente, essa minha maneira de interpretar aquele momento começa a mudar essas vibrações. O seu Melito começa a vibrar de uma forma mais harmônica. Nós começamos ele começa a se sentir melhor e eu automaticamente também começo a sentir essa melhora do seu Melito. Começo a perceber que ele mudou, né? E mesmo assim, se ele é uma pessoa que não quer mudar, se ele é persistente, é teimoso, seu Melito, as coisas vão melhorar. Não vão mudar. Vai. O que acontece? Eu posso bloquear isso. Eu não preciso permitir que todo o descontentamento dele contamine a minha alma. Não. A gente tem que aprender a ouvir as pessoas, respeitar a opinião delas, sem brigas, né? Sem discussões, sem agressividade nenhuma, e simplesmente o problema é dele, a raiva é dele, o ódio é dele, isso não me pertence. Então, para a gente poder desenvolver essa capacidade, nós temos que desenvolver os sentimentos do espírito, não os sentimentos materiais. Vamos desenvolver o gosto para a moda. O que vocês acham? Isso aqui é bonito, isso aqui é feio? Isso todo mundo já tem um padrão de gosto. Agora, o difícil é desenvolver o padrão dos sentimentos. E esse sentimento, que é o amor, que nós temos que lapidar, que nós temos que trabalhar esse sentimento. Nós temos que eliminar nossos vícios mentais. Aqui até tem essa pequena ilustração, mostrando aqui o Denilson, né? Alguém tentando ajudar ele, o Denilson segurando o saquinho ali do orgulho e do egoísmo. E como é difícil da gente se libertar disso. Às vezes a gente conversa com uma pessoa e diz, não, mas vai dar certo, você tem isso de bom? Não, não tem. A gente segura, filho, no orgulho da gente. A gente não aceita, né? Eu não sou muito de assistir novela, né? Eu sempre falo isso, mas muita gente não acredita. Mas nessa novela que está passando agora do Antônio Fagundes, a gente começa, ele como capitão, eu estava vendo algumas cenas e vi a teimosia dele em não ceder à família, não ceder.
que ele tem que mostrar aquela postura. Ele, quando ele está sozinho com ele mesmo, ele chora, ele esbraveja, mas quando ele está com a família, ele não consegue demonstrar os verdadeiros sentimentos que ele tem. Então, vocês olham, esse é o que acontece, isso é o que acontece com a gente fica agarrado ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, porque se o Denilson ceder, ele vai estar sendo fraco, e eu sou homem, eu sou forte, eu não vou ceder, eu tenho que manter a minha posição. Nós temos outro problema nessa conquista da arte para viver melhor, os distúrbios de identidade. Quem sou eu? Né? Vocês já pararam para pensar quem são vocês? Quem são vocês? Eu fiquei assim, durante um bom tempo, analisando essa pergunta e quem sou eu? Quem é o Denilson? Eu cheguei a uma conclusão que eu não sei. Até porque nós somos um acúmulo, né? Nós temos aí milhares de existências, muitas existências, né? Mas não é só por isso. Quem sou eu hoje, aqui, nesse momento? Eu não sei dizer. Porque muitas vezes eu sou o reflexo de vocês. Nós estamos usando, às vezes, uma roupa que a sociedade impõe, né? Talvez não é o que eu gostasse. De repente você está usando um penteado porque está na moda. A gente está usando um carro porque está na moda. Ah, mas se eu andar com um calhambeque ali, com um carrinho, é muito velho mesmo, né? Tudo nós estamos vivendo para os outros. Nós não estamos vivendo para a gente. Na maioria das vezes nós estamos sempre fazendo o que os outros pensam. Suponhamos que eu gostasse agora, nesse momento, de me vestir como indiano. Ou, sei lá, qualquer outra, um africano, de repente que tem uns trajes diferentes. Mas se eu chegasse aqui com um traje diferente, eu ia chamar muito mais atenção, não é verdade? Vocês todos me olham, que rapaz, que senhor estranho esse ali, né? Olha a roupa dele, olha... Né? Por quê? Se uma mulher aqui gostasse de raspar o cabelo e ficar careca. Tem homens que têm cabelo e raspam o cabelo, não sei para quê. Mas tem gente que faz isso, que gosta de ficar com o cabelo raspado. Mas vamos botar que essa pessoa goste. Meu Deus, mas se ela tem um cabelo tão lindo, por que raspou? É o problema dela, se ela gosta. Mas por que a gente não faz? Porque a sociedade vai nos olhar com outros olhos. Então, vocês vejam bem a dificuldade que todos nós temos. Quem sou eu? Quem reconhece essas pessoas? Vocês conseguem reconhecer? São as mesmas pessoas. É Kardec mais novo e Kardec mais velho, né? Vocês conseguem perceber que esse aqui sou eu, né? Obviamente não deu para perceber, mas eu me vejo assim. Teve época que eu achei que eu era Kardec, e o Alfredo me confirmou várias vezes, né, Alfredo, sobre isso. Eu sou a reencarnação de Kardec. Depois já disseram que o Chico era Kardec, outros já disseram que não sei quem, aí eu fiquei confuso. Por isso que eu falei para vocês que eu não sei quem sou eu até hoje. Não sei. Essas duas pessoas aqui são as mesmas também. Dá para perceber? Por favor, vocês não me contrariam, senão meu ego vai ficar lá embaixo. É a mesma pessoa. Aqui eu era mais novo, aqui, né? Tá? Mas é a mesma pessoa, certo? Tem uns metidos aí que vão dizer que é o Brad Pitt, mas não é. Não é o Brad Pitt. É tudo Denilson. Então, muitas vezes, eu fantasio. Eu gostaria tanto de ser o Brad Pitt, mas gostaria mesmo, né? Eu gostaria de ser ele, ou vocês, de repente, gostariam de ser a Nicole Kidman, outro queria ser não sei quem, né? O Tom Cruise. Eu quero ser, não sei, o Antônio Fagundes. Cada um tem o seu gosto. Por isso que eu questionei antes, quem sou eu? Vocês já notaram? Que a gente, na verdade, a gente não é o que a gente é. Nós estamos sempre querendo ser alguém. O meu jeito de me vestir, o meu jeito de me colocar no meu dia a dia, na minha vida, eu estou sempre vivendo os outros. Aí eu acho legal o jeito do seu Nelson, eu começo a andar que nem ele. Aí eu vejo o seu Nelson fazer palestra. Eu me recordo que uma vez, até contando um casozinho, a palestra termina 8 horas? É? Então vai até meia-noite. Eu me recordo uma vez, quando eu comecei a dar passe, que eu vi as pessoas, alguns davam passe assim, outros faziam os movimentos, e eu disse, meu Deus, mas o que eu vou fazer nessa situação agora? Porque... Aí eu comecei a imitar os outros que estavam mais tempo do que eu, né? Um fazia assim, outro fazia assim, eu também fazia tudo que os outros médicos faziam, eu fazia também. Se chacoalhava, né? E eu fazia igual, mas eu não fazia aquilo porque eu achava que tinha que fazer, porque
Os outros faziam, eu tinha que copiar os outros. Até que um dia eu pensei, meu Deus, eu estou só enrolando as pessoas aqui. E eu já dando passe há mais de 5 anos. Daí eu dando passe, eu disse, mas eu não sinto nada. O senhor Nelson disse que deu passe, fica todo arrepiado, né, senhor Nelson? Os pelos velhos sobe tudo e não sei mais o quê. E eu disse, mas eu não sobe pelo nenhum, até porque muito pouca coisa tem. Mas daí eu fiquei pensando, mas o que que acontece? Até que um dia, nessa desconfiança minha, de eu estar fazendo esse trabalho há tanto tempo e não sentia nada, no sair da casa espírita, uma pessoa lá na rua, no pátio da casa, me pega no meu braço assim e diz, moço, vem cá, eu queria dizer uma coisa para ti. Eu vim tão ruim hoje para a casa espírita, estava tão ruim, eu vim tomar um passe. No momento que você botou a mão sobre mim, você parece que tirou tudo aquele peso que eu tinha, você tirou com a sua mão. Eu queria te agradecer, muito obrigado. Depois daquele dia eu parei de duvidar. Depois daquele dia eu parei de ser tão cri-cri comigo mesmo, sabe? De aceitar as coisas como elas são. Não querer copiar os outros. Né? Muitas vezes, aquela pessoa tomou um passe com o seu Nelson. Ai, que o seu Nelson tem um passe tão bom. História, gente. Ele é um dos piores passes que tem aqui na casa, é do seu Nelson. Vocês não vão na onda dele. Né? Um dos melhores é o da Celita. Né? E as pessoas pensam assim, que o passe melhor é dela, que o passe melhor é daquele. Não é. O passe melhor é aquele que você tem capacidade de receber. Porque é o receptor que é mais importante. É a vontade de receber aquela energia. Teve uma vez que eu também estava na casa espírita, e nessa vez como receptor. E os médios vinham naquela época nas cadeiras para dar passe, um a um. E naquela época eu me recordo que era o seu José. E aí eu já fiquei me ajeitando na cadeira, ele vai dar o passe, né? Já fiquei com as mãozinhas ali, a gente acha que isso aqui é o mais importante, né? A posição física, quando na verdade é a posição do pensamento, do nosso amor aqui dentro, né? Aí eu me preparei, naquele dia ele enganou a torcida. Geralmente ele começava da fileira de dentro para fora. E naquele dia ele começou de fora para dentro. Não sei porquê, mas eu já estava de olho fechado, né? Desde aquele tempo todo. Daí quando ele foi dando passe foi no outro, foi no outro, foi no outro, eu pensei que ele já tinha dado, quando ele entrou, eu pensei que ele já tinha ido primeiro em mim. Daí eu fiquei ali, senti uma energia boa, senti uma paz, ai que maravilha, que passe gostoso, né? Aí de repente, quando eu vejo, ele está no lado, na pessoa no meu lado, e ele vem dar o passe em mim. Mas ele já deu? Eu pensei, vai dar de novo? Não. É porque eu estava tão preparado, né, esperando que ele vinha naquele momento, que eu me concentrei tanto, que eu acabei recebendo antes mesmo de ter recebido o passe do médium, magneticamente. Então aí eu comecei a perceber também que não importa se hoje aqui na casa espírita não tiver nenhum médium passista para dar passe. Se a gente fechar os olhos e se concentrar, existe toda uma equipe espiritual que está aqui trabalhando com a gente, que está auxiliando a gente. E mesmo que se vocês não estiverem na casa espírita, vocês têm cada um seu protetor, que também vai ajudar. A gente pega o evangelho na nossa casa, né? O bicho pega na casa da gente de vez em quando, né? A gente tem que pegar, faz uma prece, pede ajuda da espiritualidade e você recebe onde quer que você esteja aquela ajuda, né? Então, existem muitos meios para a gente mudar esse padrão. Até eu já dei uma pincelada sobre essa questão, essa pergunta antes, né? Por que que o medo paralisa? Por que o medo da opinião alheia nos paralisa? Muitas vezes a gente vai observando que muitas vezes eu não envolvo com algumas pessoas porque eu tenho medo que o que os outros vão dizer. Certa vez eu estava saindo também da casa espírita. De vez em quando o senhor Nelson vê, né, passa lá na frente do centro, lá o Denilson, 11 horas da noite, batendo papo na frente do centro. E um dia eu estava conversando com uma moça, e essa moça, eu sei que ela era prostituta, né? E ela sabia, né, eu conhecia a vida dela, ela me conhecia também, e nós ficamos um tempão conversando, acho que mais de 1 hora conversando. Aí ela disse, Denilson, acho que eu vou ter que ir embora, né, que se alguém vê nós aqui na frente, o que vão pensar, né, de ti, não sei mais o que. Eu disse, e daí? O que eles vão pensar o quê? Vão pensar que 2 pessoas estão conversando. É o que está acontecendo. O que os outros pensam, o que os outros deixam de pensar, para mim não me importa. Mas tu está casado. Não estou preocupado. Né? Então, muitas vezes nós estamos vivendo assim, nós estamos sempre vivendo, eu deixo de conversar com uma mulher, eu deixo de conversar com um homem, porque o que os outros vão dizer? Eu cheguei aqui antes, o senhor Nelson queria me dar um beijo, não queria?
Ele queria, mas o Alfredo queria mais. Eu senti ali, queria dar um beijo de confrade, mas ele não fez porque o nosso amigo já tinha ligado a câmera. E logo já ia estar na televisão. Então o que acontece? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não se beija? Porque ele não me atrai, com certeza. Nessa não é por isso. Por que a gente não verbaliza sentimentos? Por que a gente não se abraça? Por que a gente não se toca? Por quê? Mas o que os outros vão dizer? Então esse é um sério problema nosso, o medo da opinião alheia. E quantas coisas a gente deixa de fazer, meus irmãos? Quantos abraços, quantos choros, quantas lágrimas nós poderíamos secar se a gente perdesse esse medo aí? O que os outros vão dizer? E o mais interessante é que quando o Denilson desencarnar, esses outros não vão me ajudar, não vão ser meus advogados lá no mundo espiritual, não vão interceder sobre mim. Não vão dizer, ó Deus, Denilson fez isso porque nós estávamos enchendo o saco dele, que se ele fizesse isso, se ele fizesse aquilo, nós ia pegar no pé dele. Essas pessoas não vão me ajudar, não pode ser alguma, né? Então, vai ser eu com a providência divina apenas. Então nós temos que mudar esses conceitos. O que você faz para viver bem? Já que o tema de hoje é a arte de viver bem, aí todo mundo aqui de repente vem com a ideia de o que fazer para viver bem, né? O que vocês vão fazer para viver melhor? O que fazer, né, dona Celita, para viver melhor? Porque todo mundo aqui quer viver bem, todo mundo. Nunca vi alguém que quisesse viver em tormento, né? Ninguém gosta de viver em tormento. Mas o que fazer para viver bem? A gente quer que as coisas boas venham de encontro a gente. Mas o que eu estou fazendo para que essas coisas boas venham ao meu encontro? Eu gostaria tanto de entender sobre a minha mediunidade, essa capacidade que eu tenho de ver espírito, eu sinto isso, eu sinto aquilo, e os obsessores me atormentam. Mas o que você está fazendo para mudar isso? Você está buscando o conhecimento? Você está participando do ESD? Você está estudando? Porque quando você vem estudar o ESD, por exemplo, na casa espírita, você não está estudando o ESD, você está estudando a si mesmo, né? Você está enriquecendo você. Mas eu estou indo lá, estou ajudando os meus instrutores. Não, você está ajudando a você mesmo. É eu que preciso disso. Cada um de nós precisa se renovar, precisa aprender algo que venha a somar na nossa vida. Então, o que você faz para viver bem? O que cada um faz? Se a gente começar a perceber, eu, por exemplo, quando eu falei antes, já fazem 2 anos que eu parei de ir em academia, e relaxei mesmo. E ultimamente me deu uns problemas de pressão, até tive que comprar um aparelhozinho, lá, aquele que infla sozinho lá, né? 10 por tanto, e aí eu pensei, tem que cuidar, daqui a pouquinho eu bato as botas, né? E lá se vai o Denilson. E eu sei o que fazer para viver melhor. Eu deveria me alimentar melhor, eu deveria